Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. É uma alegria, um prazer enorme poder uma vez mais chegar para compartilhar com você da Palavra de Deus. A sua audiência é muito importante para essa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero ministrar uma palavra baseada no seguinte tema: onde está, ó morte, a tua vitória? Há uma mensagem muito forte dentro dessa pergunta e eu gostaria de contar com a sua audiência. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 55 está escrito assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Baseado nestes versículos, nesse texto, eu quero conversar com você dentro do seguinte tema: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? O capítulo 15 de 1 Coríntios é, na verdade, o mais completo capítulo que trata da ressurreição. Nós aprendemos de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, com o apóstolo São Paulo, acerca desta doutrina que, ao meu ver, é uma das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Eu chamo a doutrina da ressurreição dos mortos e, consequentemente, do arrebatamento da igreja, como a coluna vertebral de sustentação da fé cristã. É muito importante que a gente entenda, compreenda e, acima de tudo, creia nessa poderosa e maravilhosa doutrina. Paulo está aqui dizendo que o último inimigo que nós teremos que vencer, que é a morte, um dia será vencido. E a gente sabe o quanto que a morte machuca, o quanto a morte ela nos entristece quando perdemos um ente querido, quando uma pessoa que nós amamos se vai, o coração se dilacera, você se sente angustiado, você se sente entristecido, porque a morte ela tem esse poder de ferir, de machucar as pessoas. E é por essa razão que o apóstolo, dentro desse capítulo, ele vai mostrar que vai chegar o dia que nós vamos vencer a morte e nós poderemos fazer a pergunta que é tema desta mensagem. Mas antes de dar a resposta à pergunta, vamos explorar um pouquinho esse assunto e, quem sabe, te incentivar a servir a Deus melhor, a se empenhar em buscar a Deus com coração, com comprometimento e, naturalmente, de tal forma que se amanhã você tiver que enfrentar a morte, ou se eu tiver que enfrentar a morte, eu vou enfrentar consciente de que um dia eu vou vencê-la. Veja, se você ler os versículos iniciais do capítulo 15, Paulo está dizendo, a partir do versículo de número 11, que haviam algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição. Existia um grupo muito organizado na época de Jesus, os saduceus. Esse grupo religioso, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não criam que isso existe. O versículo de número
de número 10, 11, diz assim: então, ou seja eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo vai fazer aqui uma abordagem dentro do tema, e ele vai dar algumas explicações que são muito interessantes, que a gente precisa exaurir o máximo delas. Vamos lá. O versículo 13 diz: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O que Paulo está aqui argumentando? Ele está argumentando que se é verdade que aquela gente ensinava que não há ressurreição, então nós também não podemos acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Porque a garantia que Paulo vai dar aqui é justamente esta. Jesus morreu e nós sabemos que ele morreu, mas também sabemos que ele ressuscitou e está vivo. A diferença da religião, do cristianismo, está justamente nesse fato. Há muitas outras religiões que o seu principal fundamento está morto. Mas o cristianismo não. Nós cremos num Deus que se encarnou, que se humanizou através de Jesus, que morreu, na verdade, precisava morrer para que pudéssemos, através da morte de Jesus, ter hoje a salvação, mas que ressuscitou ao terceiro dia, como as profecias declaravam. E, justamente pelo fato dele ter ressuscitado, hoje nós temos garantias de que também um dia nós vamos ressuscitar. Agora, é muito importante que a gente saiba que quando você não acredita na ressurreição, a fé ela perde um pouco o sentido. É óbvio que eu não sirvo a Deus simplesmente pelo fato de existir uma salvação e uma condenação. Eu sirvo a Deus porque, naturalmente, eu amo, mas eu também desejo ter uma eternidade segura. Isso se completa. Eu vou morar com Jesus. A Bíblia diz que essa é uma das principais razões pelas quais nós devemos nos empenhar para servir a Deus. E Paulo mostra com argumentos aqui maravilhosos que eu quero, na sequência, assim que fizer o intervalo comercial, mostrar a você quanto é bom, quanto é importante você crer em Jesus e buscar a Ele. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o capítulo 15 de 1 Coríntios, dentro do tema Onde está, ó morte, a tua vitória. Eu encerrei o primeiro bloco mostrando a argumentação de Paulo àqueles que diziam que não há ressurreição. E aí, o versículo de número 15, Paulo vai dizer o seguinte,
no versículo 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, então nós somos mentirosos. Porque nós pregamos que ele ressuscitou. Nós pregamos, a Bíblia diz isso em vários e muitos textos. Agora, o versículo 15 diz assim, e assim somos também considerados como falsas testemunhas, a argumentação de Paulo. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, dentro daquela linguagem que eles diziam, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam? Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então preste atenção. A argumentação mais forte, é essa que eu preciso me apegar, é que se eu não creio na ressurreição, então todos os nossos irmãos que serviram a Deus no Velho Testamento, em todas as épocas, estão perdidos. Paulo está argumentando isso. Então aquelas pessoas que já morreram estão perdidas. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E os que dormiram em Cristo, está falando de morte, estão perdidos. E aí Paulo vai dizer algo muito forte, que você precisa colocar no seu coração. Você precisa, isso aqui é lema, isso aqui precisa ser lema na nossa vida. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu espero só nessa vida terrena, transitória, passageira, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas glória a Deus, que nós esperamos também uma outra vida, que é a eterna. Aleluia! Glória a Deus! E aí o versículo de número 20, ele começa a mostrar, até aqui ele estava argumentando, agora ele começa a ensinar algo maravilhoso. Ele diz assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias. Sabe o que é primícias? Os primeiros frutos, a primeira colheita, os primeiros resultados. Isso é primícia, é o especial, não é? Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus é as primícias daquele que já venceu a morte. Ele já venceu, mas nós também vamos vencer. E aí o versículo 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Adão pecou juntamente com Eva e arrastou o homem para o pecado. Mas a Bíblia diz, e Paulo está ensinando, que assim como por um homem o pecado entrou no mundo, versículo de número 21 diz: pela ressurreição de um homem também entrou a salvação. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, aleluia! Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós, cristãos, temos uma esperança maravilhosa, bendita. Esta é a maior esperança da igreja. Nós estamos esperando Jesus e sabemos que se ele demorar, nós vamos morrer. Querendo ou não querendo, nós teremos um dia que encontrar com a morte. Isso só não acontecerá se antes Jesus, e isso é possível, se Jesus nos arrebatar antes. Porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai levar o seu povo para desfrutar a sua glória. Versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E um desses inimigos chama-se morte. A morte que nos fere,
que nos machuca, que às vezes faz a gente, às vezes até ter depressão, porque quando você ama muito uma pessoa e você perde. Quantas pessoas é possível que eu esteja falando para pessoas que estão sentindo isso, vivendo isso? Deus, Ele quer que você saiba que vai chegar um dia que nós vamos ter o privilégio de colocar o dedo na cara da morte. Porque nós vamos vencê-la. Está escrito na palavra. Está escrito nesse texto. Agora, eu preciso, acima de tudo, saber que esse é o último inimigo a ser vencido. Versículo 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Deus vai nos dar privilégios a partir da eternidade. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos fechar essa mensagem mostrando o que realmente queremos mostrar com o tema que demos a essa meditação. Um minuto só e já voltamos. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nós estamos falando dentro do capítulo 15 de 1 Coríntios. O tema é: onde está, ó morte, a tua vitória? E eu encerrei o segundo bloco dizendo que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas deixa eu fechar essa mensagem, mostrando a você aqui o que está a partir do versículo 51. Pois eu te recomendo, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. É uma aula linda sobre o tema. Mas o versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui, minha gente, é morrer. Paulo está dizendo que nem todas as pessoas vão morrer, mas ele está afirmando que todos vão ser transformados. E aí ele vai expressar algo que é o grande mistério da Bíblia. Aleluia! O versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, enquanto leio, explico. O que é corruptível? Esse corpo, que fica doente, que envelhece, que sofre as sanções do tempo. Agora, o versículo diz: convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Aí o negócio começa a ficar bom. Porque aqui o versículo diz assim, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, aleluia. O que o versículo está dizendo é que quando esse corpo nosso for transformado, nós vamos receber a imortalidade. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Não quer dizer que é igual, semelhante ao de Jesus.
Seremos seres espirituais que não sofreremos mais as sanções do tempo. Não passaremos mais a depender desse tempo que vivemos, que é o tempo Cronos. Não, nós vamos entrar em uma nova dimensão e o nosso corpo será semelhante ao de Jesus. E o versículo de número 55 foi o que eu li que dá tema à mensagem. Depois que nós revestirmos dessa imortalidade, aí eu vou poder dizer para a morte o seguinte: onde está a tua vitória, ó morte? Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão que fere, que machuca, que judia. É possível, como já disse ao longo dessa mensagem, que você esteja ferido. Mas, meu irmão, lembre-se que é uma questão de tempo. Vai chegar a hora que nós vamos vencer esse último inimigo chamado morte. Alguém um dia me perguntou: pastor, eu vejo muitas pessoas falando, os crentes principalmente dizem isso, que vão morar no céu, que tem um céu esperando, mas ninguém quer morrer. O rapaz disse isso para mim, né? Todos dizem que o céu é maravilhoso, que o céu é extraordinário, mas engraçado, ninguém quer morrer. Então que história é essa? E eu expliquei para ele o seguinte: nós não queremos morrer porque a vida é um dom. Quem nos deu foi Deus. E eu quero viver, enquanto eu puder viver aqui na terra, eu quero viver. Porque é um dom, quem me deu o dom da vida foi Jesus. E aquilo que Ele me deu é bom, viver é bom. Agora, quando eu tiver que enfrentar a eternidade, eu vou estar desfrutando de todas as benesses que estão profetizadas na Bíblia para aqueles que serviram ao Senhor. E aí o versículo 56, que completa o 55, diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte, ela entrou no mundo e nós sofremos por causa do pecado. Mas vai chegar o dia que nós vamos vencer, de uma vez por todas, o pecado. E aqui está dizendo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, sabe por quem? Sabe por quem, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que me dá a vitória através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele me garantiu a vitória. E a ressurreição dEle, como disse no início, é a garantia, é a primícia dos mortos e a certeza que um dia eu também vou ressuscitar. Então, fique com essa palavra para o seu coração. Eu quero começar aqui a pavimentar a conclusão dessa mensagem te perguntando: como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido? Você vive como se não fosse morrer? Você não se preocupa com isso? Tem gente que nem gosta de falar sobre morte. Para com essa conversa. Morte é uma coisa tão natural quanto a vida, quanto o nascimento. Nascer é algo natural, mas morrer também é. Infelizmente, é. Agora, vai chegar o dia que nós vamos vencer a morte. E aí o versículo de número 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, e aqui com isso aqui que eu encerro, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Ou seja, compensa lutar, compensa batalhar, compensa sofrer, compensa lutar para servir a Deus, porque na eternidade você vai poder colocar o dedo na cara da morte e dizer: você foi vencida, porque agora você não me alcança mais. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Vamos orar, vamos falar com o papai. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta tão poderosa esperança. Essa é uma das mais lindas promessas da tua palavra. O fato de saber que nós temos a garantia de que um dia vamos ressuscitar se morrermos antes do arrebatamento. Meu papai, ou através do arrebatamento, ou através da ressurreição, nos prepare, meu Pai.
que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando dentro de nós, para que nós estejamos prontos, para que naquele dia a gente possa dizer, ora vem, Senhor Jesus. Não permita que nós percamos de rumo a salvação. Não permita que esse mundo entenebreça a nossa mente de tal forma que a gente esqueça que há uma eternidade nos esperando. Eu quero viver, Pai. Enquanto o Senhor me der vida, quero viver com alegria, com satisfação, mas acima de tudo, eu estou te esperando e sei que mais dias, menos dias, todos nós haveremos de encontrar com o Senhor. Então, nos ajude a vencer a morte. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa esperança, confesso que essa é a minha expectativa, é de que você dê atenção à Palavra de Deus. Nada é mais importante do que a Palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que ouve a Palavra de Deus e a pratica é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio rio e a casa ficou porque estava na rocha. Assim são os que ouvem a Palavra de Deus. Não deixe de ouvir a Palavra de Deus. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa alcançar você e a sua casa. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.